Fala galera, vamos à questão 145 da prova azul do Enem 2019, que nos diz o seguinte: um ciclista quer montar um sistema de marchas usando dois discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme indicação na figura. E aí temos uma ilustração de como é medido o diâmetro aí desses discos dentados. O ciclista já dispõe de uma catraca de 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca de modo que, à medida que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetros e com uma casa decimal é letra A 2,3, letra B 3,5, letra C 4,7, letra D 5,3 ou letra E 10,5. É o seguinte, galera, como vocês podem ver, já deixei aí um esqueminha para agilizar a nossa resolução. E aí eu tenho duas figuras aí, né, representando a situação ali de coroa e catraca de uma bicicleta. Então essa que está aqui em cima, onde a coroa e a catraca possuem o mesmo tamanho, funciona da seguinte forma: coroa onde está o pedal, só recapitulando, catraca onde fica a roda traseira. Então é o seguinte, à medida que a coroa dá uma volta, e aí eu estou botando aqui o sentido da volta, a catraca também vai dar uma volta. Por quê? Porque eu estou considerando ali elas de mesmo tamanho nessa situação, tá? E a catraca dando uma volta, eu tenho a roda traseira também dando uma volta, beleza? Então coroa e catraca do mesmo tamanho, quando a coroa dá uma volta, a catraca vai dar uma volta, automaticamente a roda traseira também vai dar uma volta. Agora eu estou numa situação onde a catraca é menor do que a coroa, é a situação de baixo. E aí o que acontece? Quando a coroa dá uma volta, lá à medida que eu começo a pedalar, essa catraca aqui ela vai dar mais de uma volta, vocês concordam comigo? Porque como ela é menorzinha, à medida que aquela coroa ali completa uma volta, a catraca vai ter que dar mais de uma volta para poder compensar esse movimento da coroa. Tá? Automaticamente, a catraca dando mais de uma volta, a roda traseira também vai dar mais de uma volta. E aí eu consigo um deslocamento maior. Por quê? Porque a roda traseira está dando mais de uma volta, automaticamente eu consigo me deslocar mais. Tá? E o que a gente conclui com isso? A gente conclui que o tamanho da catraca e o deslocamento da bicicleta, eles são inversamente proporcionais. Quando eu diminuo a catraca, o meu deslocamento aumenta, tá? Então, fica caracterizado aí que essas duas grandezas, né, são inversamente proporcionais. E isso vai ser fundamental para eu resolver essa questão. Agora eu vou só distribuir aí as informações. O que a gente tem? Ó? Que uma catraca de 7 centímetros vai me gerar um deslocamento que não foi falado. Vou chamar ele aqui de x. Tá? Eu quero descobrir qual é o tamanho da catraca, que eu vou chamar aqui de y, que vai me gerar 50% a mais de deslocamento. Se eu considerei o deslocamento anterior como x, 50% a mais que isso vai ser 1,5 vezes x, tá? 50% a mais, galera, é só multiplicar por 1,5. Se fosse 30% a mais, multiplica por 1,3. E assim por diante, tá? Uma vez que a gente acabou de observar que essas grandezas são inversamente proporcionais, muita gente gosta de representar assim com as flechas, né? Então, na hora que eu for armar a proporção, como é que fica? A gente vai ter o seguinte, ó, vou inverter ali
a flecha onde está o tamanho da catraca, tá? Então a gente vai ter x sobre 1,5 vezes x igual a y, e aí eu inverto, né, sobre 7. Tranquilo? Então olha só, repara ali na primeira fração, tem x em cima, x embaixo. Então a gente pode cortar aquilo ali, ó. Corta esse. Vou descer aqui um pouquinho para a gente terminar essas contas. Então a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter 1 sobre 5, ou melhor, 1 sobre 1,5 igual a y sobre 7. E aí a gente multiplica cruzado, galera. Multiplicando cruzado, a gente chega em 1,5y igual a 7. E aí automaticamente a gente vai ter que y é igual a 7 sobre 1,5. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar aquele 1,5 em fração, tá? Então o que a gente obtém? A gente obtém que o y ele é igual a 7 sobre 1,5 em fração. Na forma de fração, galera, é 15 sobre 10. Já simplificando por 5, vocês vão ver que isso vai dar 3 sobre 2, tá? E o que eu vou fazer? Aquele esqueminha agora de repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Então o y é igual a 14, porque vai ficar 7 vezes 2, dividido por 3, porque vai ficar 3 vezes 1, tá? Só fiz ali, ó, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E agora eu vou fazer essa divisão. Então, ó, quando eu começar a dividir, eu vou ter, ó, 14 dividido para 3. Quanto que isso vai dar, galera? Isso vai dar 4, porque 4 vezes 3 dá 12. Para chegar a 14, restam 2. Então, o que eu faço? 2 não dá para dividir para 3. Completa ali com 0, joga a vírgula e continua a divisão. 20 por 3, isso vai dar 6. Porque 6 vezes 3 é 18. Para chegar a 20, restam 2. E vocês vão ver que isso vai continuar infinitamente, tá? Então, aquela divisão ali, ó, ela vai ser 4,666 infinitamente. Lembrando que aqui a gente já está em centímetros e a gente está já usando o diâmetro, porque a gente está trabalhando com esse valor 7 aqui, ó, que é o diâmetro da outra catraca, tá? Então, qual é o valor que vai melhor se aproximar a isso aqui dentro das nossas opções? Voltando lá, ó, a gente achou 4,6666. O melhor valor que se aproxima ali é a letra C, que nos dá 4,7. Tranquilo, galera? Bom, essa é uma questão realmente assim, um pouco delicada, né? Uma regra de 3 inversamente proporcional geralmente causa um pouquinho de dificuldade para alguns alunos. Se vocês tiveram dúvida, registre aí, não tem problema nenhum. Eu vou estar tentando ajudar vocês na medida do possível. E no demais, galera, grande abraço a todos, sucesso. Até o próximo vídeo. Valeu!